Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Tomás Moura, estudante do curso de História da Universidade Veiga de Almeida. Hoje vamos falar sobre a abolição da escravatura para o oitavo ano. No contexto mundial, o tráfico de escravos já estava em decadência, pois já existiam as ideias iluministas que falavam sobre o homem livre, também a Revolução Industrial, onde o trabalhador era consumidor ao mesmo tempo. Consumidor faz com que gaste dinheiro. Isso fomenta a indústria capitalista. Vamos observar. O escravo dependia do sustento básico provido pelo senhor. Já o trabalhador se sustenta com seu salário, o que tira a responsabilidade do provedor e faz com que essa pessoa consuma, movimentando o capitalismo. Por isso, a Inglaterra pressionava o Brasil contra o tráfico negreiro. O primeiro ato da Inglaterra foi o quê? O Aberdeen Act. Proposta pelo Parlamento do Reino Unido, a lei de autoria do ministro de Relações Exteriores, George Hamilton Gordon, o Lord Aberdeen, visava o combate de tráfico de escravos no Atlântico Sul, atribuindo às embarcações da Marinha Real Britânica o direito de apreender quaisquer navios negreiros que, porventura, se dirigissem ao Império do Brasil, buscando com isto efetivar na prática o cumprimento, mais uma vez, de tratados internacionais assinados desde 1810, que colocavam o tráfico de escravo como pirataria e, nessa condição, sujeito à repressão. Ele falava sobre a interceptação de navios negreiros no Atlântico, onde esses eram considerados piratas e eram mandados de volta para a África. As expressões inglesas culminaram na tríade de leis para inglês ver. Por quê? Porque na prática elas não eram tão efetivas. Lei para inglês ver é a expressão usada no Brasil e em Portugal para leis ou regras consideradas demagógicas e que não são cumpridas na prática. O Brasil, politicamente independente desde 1822, era economicamente dependente dos britânicos porque eles lideravam a aquisição da produção do café, base da economia da época. Desse modo, uma série de leis foram criadas a fim de satisfazer o ideal britânico. Como, por exemplo, a primeira delas, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Ela pôs fim ao tráfico de escravos transportados nos navios negreiros, no dia 14 de setembro de 1850. Esses negreiros não podiam aportar no Brasil e o comércio de importação de escravos era proibido. No entanto, existiu o contrabando de estados, como grande exemplo, o caso de Porto de Galinhas, onde os navios negreiros eram transformados em navios de transporte para animais e diziam-se que estavam transportando galinhas e não pessoas. Com a proibição do tráfico de escravos, falavam que os navios de galinhas estavam chegando, desviando a atenção dos abolicionistas e mudando o nome do lugar de Porto Rico para Porto de Galinhas. A partir daí, gradualmente, nós tivemos um aumento das leis, como o próximo exemplo, a Lei do Ventre Livre, que é de 28 de setembro de 1871, que decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil, a partir de então, seriam livres. Qual é a problemática? Esses filhos de escravos tinham a tutela dos senhores de seus pais, onde aos 21 anos eram efetivamente livres. E então não foi uma liberdade efetiva. Levava anos para isso. A próxima lei era a Lei dos Sexagenários, de 28 de setembro de 1885. Ela concedia alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos. No entanto, esses escravos deveriam restituir o seu valor aos seus senhores, o que deveria levar até 5 anos. Ou seja, a pessoa era liberta, no entanto, voltava à condição de escravo durante esse tempo todo. Mas um problema: poucas pessoas chegavam aos 60 anos. Isso fazia com que poucas se tirassem proveito dessa lei.
Como podemos observar no gráfico fornecido pelo Livro de Óbito número 1, de 1859 a 1883, e o Livro de Óbitos número 2, de 1877 a 1903, a expectativa de vida de um escravo era de 25 anos, tendo 40% dos óbitos até os 5 anos, fato agravado pelo descaso pós-lei do ventre livre, já que os senhores não julgavam rentável o cuidado com os recém-nascidos. Uma ajuda financeira foi prometida pela lei dos fazendeiros, no entanto, essa jamais foi cumprida. Também podemos falar sobre os senhores de escravos, que também adulteravam as certidões de nascimentos, fazendo com que, mesmo que muitos chegassem aos 60 anos, não eram libertados. E, finalmente, a gente pode falar sobre a Lei Áurea, que foi decretada em 13 de maio de 1888, depois de ser aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel. Decretou a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil. E foi de grande repercussão. Por quê? Porque no Brasil existia a elite escravagista, que ainda tinha como mão de obra básica os escravos, e também o pessoal que exigia o fim da escravatura. Então não foi uma decisão tão fácil assim. Por isso que nós temos essa escada, desde da Eusébio de Queiroz, chegando à Lei Áurea. Levaram 28 anos para efetiva libertação dos escravos. Por quê? A elite do Brasil era dividida entre abolicionistas e também os que dependiam da escravatura. Por isso não foi imediata. Teve todo esse processo para chegar a um meio comum. Além do benefício óbvio, devemos considerar a situação dos escravos libertados, que no Brasil, sem acesso à terra e sem qualquer tipo de indenização por tanto tempo de trabalhos forçados, geralmente analfabetos, vítimas de todo tipo de preconceitos, muitos desses escravos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam, vendendo seu trabalho em troca de sobrevivência. Os negros que migraram para as cidades só restaram os subempregos, a economia informal e o artesanato. Com isso, aumentou de modo significativo o número de ambulantes, empregadas domésticas, quitandeiras sem qualquer tipo de assistência e garantia. Muitas ex-escravas eram tratadas como prostitutas. Os negros que não moravam nas ruas passaram a morar, quando muito, em míseros cortiços. O preconceito, a discriminação e a ideia permanente que o negro só servia para trabalhos duros, ou seja, serviços pesados, deixaram sequelas desde a abolição da escravatura até os dias atuais. O movimento abolicionista cresceu de maneira notável a partir da década de 1870, e nesse período uma série de associações abolicionistas surgiram em diferentes partes do país. A ação desses grupos era diversa, e o crescimento do debate abolicionista alcançou a política, apesar da grande resistência existente contra a abolição. As associações abolicionistas debatiam estratégias para promover a sua causa e atuavam publicamente para atrair pessoas em apoio a ela. Entre as personalidades de destaque que atuaram pelo fim da escravidão no Brasil estão André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, entre outras. O crescimento da causa abolicionista fez a criação de associações desse cunho disparar em 1878 até 1885, e assim surgiram 227 sociedades abolicionistas. Esses grupos pró-abolição organizavam conferências, comícios na rua, distribuíam panfletos, publicavam artigos em jornais e também ajudavam na resistência, organizando rotas de fuga para escravos, abrigando-os e incentivando-os a fugir. Existia uma consistente ação dos abolicionistas no meio jurídico, e foi comum, nesse período, a atuação de advogados em defesa de escravos que buscavam melhores condições de trabalho e defendiam que não estavam devidamente matriculados nos registros de escravos. Então, a partir daí, nós vamos fazer uma pontuação do que nós falamos hoje. Primeiro, o motivo da Inglaterra pressionar o Brasil. A gente pode falar sobre o iluminismo, a gente pode falar sobre a Revolução Industrial, que culminou no quê? No Albert Act, que era fechar o tráfico negreiro entre América e África. Depois das 3 leis para inglês ver, que eram aquelas leis que efetivamente não tinham tanta validade, mas podiam ser burladas.
também eram muito seccionadas. Eusébio de Queiroz, fim ao tráfico do escravo, transformado nos navios negreiros. Ventre Livre, que libertou as crianças nascidas de mães escravas. Sexagenários, que beneficiou as pessoas com mais de 65 anos. Também vamos falar agora sobre a Lei Áurea, que foi promulgada pela Princesa Isabel. A partir daí, a gente tem um contexto do escravo liberto. Qual é a problemática maior da Lei Áurea? As pessoas que eram libertadas, elas eram literalmente postas ao mundo. Não tinham estudo, não tinham técnica, sabiam trabalhar na lavoura ou então dentro de casa. Isso fez com que muitos ficassem à margem da sociedade, criando uma população que até hoje pode ser refletida no Brasil, que grande parte descende dessas pessoas. Pessoas que não têm tantas oportunidades, pessoas que vivem à margem até hoje. E o que é feito até hoje para compensar essa dívida histórica? A gente pode falar sobre a lei de cotas, que são as cotas das pessoas que podem entrar por porcentagem na universidade, dando chance a muitos que há décadas não tinham. Então, nós podemos fazer a partir daí um exercício de reflexão. O que mudou entre aquela época, 1888, libertação dos escravos, e hoje? Isso é um exercício proposto para hoje. Além um texto de revisão, falando sobre a mudança entre as pessoas da época e hoje. O que mudou para essa população negra? Após liberta e após mais de 100 anos de liberdade. O que faz com que hoje as pessoas sejam diferentes daquela época? Também existe um texto que eu vou colocar aqui na descrição que fala sobre os abolicionistas, que eram pessoas da época que trabalhavam em prol da libertação dos escravos, muitos deles negros, que ascenderam socialmente e mesmo assim não deixaram suas raízes, eles lutavam para isso. Então, pessoal, eu tenho mais um exercício para propor a vocês. Eu estou aqui na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, onde tem a própria representação dela. Ela está de costas porque, como está contra o sol, vocês não iam conseguir ver. No entanto, eu vim propor o seguinte exercício. Uma professora norte-americana, que eu não lembro exatamente o nome dela, fez um exercício na sala de aula, onde ela chegava e perguntava aos alunos: aqui na sala, quem gostaria de ser tratado como negro? A escola, como era de elite, era de maioria branca. Isso fazia com que ela indagasse às pessoas brancas sobre isso. E, obviamente, ninguém levantou a mão. Então, assim, é um exercício de conscientização que nós podemos realizar. Como nós tratamos as pessoas e que de forma nós gostaríamos de ser tratados. Existe também um outro estudo de uma professora que ela separava entre olhos castanhos e olhos azuis. Uma semana ela fazia com que as pessoas de olhos azuis tivessem privilégios em relação aos olhos castanhos. Eram crianças do primeiro fundamental. E daí, nessa semana, crianças que eram muito afáveis, muito simpáticas, se tornavam cada vez mais agressivas. E tratavam as outras crianças, a princípio de olhos castanhos, mal. E na próxima semana ela trocava, ela fazia esse jogo. Então, ela pegava essas crianças de olhos castanhos e invertia, fazia com que as crianças de olhos castanhos tivessem privilégios em relação aos de olhos claros. Isso, claro, que também trouxe trauma entre a turma. As crianças de olhos claros se sentiam mal. No final do experimento, ela colhia informações sobre como as pessoas tratavam e como as pessoas gostavam de ser tratadas. Como a gente pode ver, eu estou aqui na rua, trouxe meu álcool em gel, minha máscara, todo o sistema de proteção. Vim só realmente fazer esse vídeo e mostrar a imagem da Princesa Isabel. Eu não sabia, eu vim aqui realmente fui surpreso, porque aqui na esquina da Princesa Isabel, a avenida, né, existe uma cabine, um carro de polícia. Por quê? Eles ficam 24 horas para proteger o monumento, porque até hoje esse monumento, que data de 2003, tem quase 20 anos, ele sofre ataques de pessoas.
justamente porque é uma imagem que, por mais conturbada, ela representa a libertação dos negros. Então, isso traz uma curiosidade para nós de como essa situação acontece. É muito interessante, muito chocante, foi muito chocante para mim saber que uma pessoa pode destruir um monumento porque é racista. Vamos falar também sobre resistências negras. A palavra quilombo é originária do idioma africano kibunco, que significa sociedade formada por jovens guerreiros que pertenciam a um grupo étnicos desenraizados da sua comunidade. A primeira definição de quilombo na administração colonial ocorreu em 1740. Quem a fez foi o Conselho Ultramarino Português. Para esta instituição, o quilombo era toda habitação de negros fugidos que passem de 5 em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados nem achem pilões neles. Na época colonial, o Brasil chegou a ter centenas dessas comunidades, espalhadas principalmente pelos estados da Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. E vamos também ver como era a vida no quilombo. O funcionamento do quilombo considerava a tradição dos escravos fugidos que neles habitavam. Nessas comunidades se realizavam atividades diversas como agricultura, extrativismo, criação de animais, exploração de minério e atividades mercantis. Nesses locais, os negros tratavam de reviver suas tradições africanas e o melhor de tudo era que podiam voltar a ser livres, cultuar seus deuses e praticar suas danças e músicas. No entanto, não se esqueciam dos companheiros que ficavam escravizados. Era comum ajudarem a organizar fugas nas fazendas ou a economizar dinheiro que obtinham da venda de seus produtos para comprar a liberdade daqueles escravos. A existência de quilombos era tamanha que se criou no Brasil uma profissão específica denominada capitães de matos. Eram homens conhecedores das florestas, contratados para recapturar os escravos fugitivos. O processo de resistência era permanente. Mesmo quando destruídos, os quilombos ressurgiam em outros lugares e eram mais peculiaridade de sociedade escravocrata brasileira. Historiadores relatam conflitos de negros fugidos para o quilombo dos Palmares já no início do século XVII. A primeira expedição em busca de escravos fugidos ocorreu em 1612. Na ocasião em que Pernambuco foi invadida pelos holandeses, 1630, muitos senhores de engenho acabaram por abandonar suas terras. Este fato beneficiou a fuga de um grande número de escravos. Estes, após fugirem, buscaram abrigo no quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas. Esse fato propiciou o crescimento do quilombo dos Palmares. No ano de 1670, já obrigava em torno de 50 mil escravos. Estes, também conhecidos como os quilombolas, costumavam pegar alimentos às escondidas das plantações e dos engenhos existentes nas regiões próximas, situação que incomodava os habitantes. Esta situação fez com que os quilombolas fossem combatidos tanto pelos holandeses quanto pelo governo de Pernambuco, sendo este o último que contou os serviços do bandeirante Domingos Jorge Velho. Em 1640, havia 9 aldeias em Palmares: Andalaquituxe, Macaco, Subupira, Acautene, Dambrabanga, Zumbi, Tabocas, Arotinene e Amaro. O processo de perseguição ao quilombo dos Palmares acentuou-se com a expulsão dos holandeses. Em 1670, os portugueses passaram a atacar aldeias sistematicamente. Em 1694, o quilombo foi destruído com a morte do último rei, Zumbi. A luta contra os negros do Palmares durou por volta de 5 anos. Contudo, apesar de todo o empenho e determinação dos negros chefiados por Zumbi, eles por fim foram derrotados. Um dos grandes personagens do quilombo dos Palmares foi Zumbi. Ele ficou conhecido por ter sido um dos líderes do quilombo e acabou pagando com sua vida por isso. Sabe-se pouquíssimo acerca da vida de Zumbi e algumas das conclusões são atualmente questionadas. Até certo tempo, estava consolidada a história de que Zumbi tinha sido sequestrado quando criança durante um ataque a Palmares. Foi criado por um padre que o nomeou Francisco. Zumbi teria fugido na adolescência, retornando a Palmares e lá assumindo posição de liderança.
Essa versão, no entanto, tem sido questionada pela falta de evidência que a sustenta. Outro problema referente a Zumbi é o fato de que se ele foi uma pessoa ou um título. Parte dos historiadores acreditam nos dois casos e sendo assim, Zumbi, o líder que resistiu e morreu em 1695, existiu, mas que o termo zumbi também poderia ser título existente em Palmares. Documentos holandeses na década de 1640 faziam menção a uma autoridade que, em Palmares, foi registrada por eles como Zambi. A semelhança de Dambi e zumbi sugere uma relação direta do personagem com uma posição de autoridade e a utilização do termo como um título. Depois que a expedição de Domingos Jorge Velho destruiu o Mocambo do Macaco, Zumbi e outros sobreviventes fugiram e esconderam-se nas matas da Serra dos Dois Irmãos. Durante 1 ano e meio, resistiram embreando-se nos matos. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, depois que um de seus companheiros, chamado Antônio Soares, revelou sob tortura o local do esconderijo de Zumbi. Um bandeirante chamado André Furtado de Mendonça organizou uma emboscada que localizou Zumbi. Após ser morto, sua cabeça foi decepada e exposta em Recife. Morreu em 1695, no dia de 20 de novembro. Hoje essa data é lembrada como o Dia da Consciência Negra e, inclusive, é feriado em alguns estados brasileiros. O monumento a Zumbi dos Palmares, na região da Praça 11, Rio de Janeiro, foi inaugurado em 1986. Foi idealizado por Darcy Ribeiro e incentivado pelo compositor Martinho da Vila. Uma curiosidade acerca do monumento é de que aquela cabeça, na verdade, não é Zumbi do Palmares e nem poderia ser, porque ela pertence a uma etnia diferente do que a Zumbi supostamente pertenceria. No entanto, isso não tira a importância de se ter um monumento daquele naquela posição da Praça 11, que também era um logradouro de resistência negra antes de ser demolida com a abertura da Presidente Vargas. Também podemos falar que anteriormente tínhamos ali outro monumento de resistência, que era do marinheiro Marcílio Dias, que também fazia parte da resistência negra. Então, não é à toa aquele monumento estar ali. É muito interessante observar de que aquela região, ela cultiva desde sempre uma raiz negra. Não é à toa que o Terreirão do Samba está ali, porque era uma praça que ela tinha a musicalidade do samba, a resistência negra, como uma fonte de arte do lugar. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre a escravatura. E espero que nós tenhamos aprendido mais sobre nossas raízes do país, sobre as pessoas que construíram, de fato, o país desde o começo. Uma parcela delas é que, apesar de serem marginalizadas, esquecidas, elas são muito importantes no contexto histórico. Então, até mais, valeu!